para gravar a aula. Já estamos em gravação. Então, eu escolhi esse artigo que eu mandei para vocês hoje mais cedo, que é um artigo que a gente consegue englobar algumas condições, né? Como esse artigo ele é um caso clínico, a gente consegue incluir algumas coisas da discussão do projeto integrador, né? Que tem essa finalidade mesmo, reunir matérias em uma única atividade. E a gente consegue discutir aspectos da densitometria óssea. Então, na semana que vem, a gente vai fazer uma atividade baseada nesse artigo, né? Então, eu vou pedir para que vocês façam uma atividade hoje desse artigo, depois eu mando para vocês por e-mail, mando nos grupos. A gente vai fazer uma atividade sobre esse artigo e na semana que vem a gente vai resolver um artigo. E aí eu gostaria de ler esse artigo com vocês hoje, discutir questões desse artigo, para que a gente consiga vincular a orientação clínica que ele dá juntamente com as informações técnicas que a gente já tratou até o momento, né? Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Então, eu escolhi esse artigo, ele é um artigo nacional, e ele trata algumas condições que são condições atípicas, né? Se vocês forem observar, a primeira coisa que a gente vai ver no artigo é que o paciente, ele não é uma mulher, né? O paciente é um paciente do sexo masculino que tem outras complicações e a gente avalia, a partir da densitometria óssea, um quadro de osteoporose em função dessas complicações. E aí é exatamente essa abordagem que eu acho interessante a gente fazer. É interessante a gente perceber que não porque a maior parte das pessoas que desenvolve osteoporose são mulheres, que a gente vai encontrar na totalidade o desenvolvimento por essas mulheres, né? Então, a gente vai encontrar casos que são atípicos e a gente tem que ficar atento à história clínica, exatamente para que a gente consiga fechar um diagnóstico adequado quando a gente vai utilizar das técnicas de densitometria, né? Não sei se vocês conseguiram ler o artigo. Ele é um artigo bem curto, eu acho que é um artigo que tem 6 páginas. Alguém conseguiu ler o artigo? Eu li. Só o começo, professora. Eu não consegui ler tudo. Tudo bem. Então, hoje a gente vai... Boa noite, professora. Tudo bem, boa noite. Consegui ler todinho. Professora, a Isabela não vai poder comparecer à aula porque ela não está bem. Ah, poxa, que pena. Eu já estou gravando a aula. Se você puder falar para ela que essa aula já está sendo gravada, então ela vai poder acessar essa aula no YouTube, né? Alguém me perguntou sobre a aula da semana passada. Gente, todas as aulas que são ministradas, elas são postadas no YouTube, naquele mesmo canal que eu mando para vocês toda semana. Então, basta entrar no canal ou assinar o canal, que vai estar lá a aula atualizada da semana que a gente está falando. Da mesma forma, esta aula aqui estará disponível no canal a partir de amanhã, provavelmente. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou projetar o artigo aqui e eu acredito que vai dar para todo mundo acompanhar, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou se entrar alguém, vocês me chamem, professora, que eu vou, termino de compartilhar e aí a gente vai aceitar a pessoa que entrou. Me avisem se está funcionando o compartilhamento. Sim. Sim, para mim também, estou vendo tudo. Tá ótimo. Então, como eu falei para vocês, uma coisa interessantíssima que eu queria tratar nesse primeiro ponto era isso, né? Como a gente vai ver um caso de osteoporose num homem que ainda nem é idoso, né? Num homem de 50 anos. E este homem, ele tem um quadro que é de esclerose múltipla, numa forma surto-remissão, que a gente vai falar um pouco disso. E esse artigo é um artigo que relata como é que foi a evolução do caso desse paciente, né? Então, a primeira coisa, esse trabalho, ele faz uma abordagem sobre o que é a osteoporose, fala que não é frequente em homens, né? Especialmente em homens mais jovens, quando a gente vai ver a avaliação de homens que tenham menos de 70 anos. Então, a gente pode esperar osteoporose de pacientes mais idosos, né? Mas pacientes com menos de
masculinos com menos de 70 anos de idade é pouquíssimo frequente. Então, a ideia desse trabalho é exatamente tratar disso, né? Relatar esse caso de osteoporose de um homem que tem 50 anos, não é um homem idoso, e ressaltar quais são os potenciais riscos que vão estar associados à questão da baixa massa corpórea dele, né? O que foi feito de resultado? Então, foram feitas várias análises, dentre as análises sociodemográficas do paciente, né? Era um homem branco brasileiro, casado, empresário, e ele já vinha com um quadro de esclerose múltipla que tinha iniciado em 1984. Então, a gente chama isso de surto-remissão, porque isso aconteceu novamente anos depois, né? Apesar dele ter utilizado medicações que eram medicações que inibiriam essa complicação. Gente, se entrar alguém aqui eu não perceber, me avisem, tá? Que inibiriam essa complicação, mas aí, ainda assim, ele desenvolveu, né? O paciente é um paciente muito curioso, ele não tem comorbidade, então ele não é hipertenso, ele não é diabético, ele faz uso de tabaco, então ele fuma, já teve algumas outras fraturas, e tem histórico na família de fraturas ou baixa massa óssea. Isso é uma condição fundamental, porque existem condições que são condições genéticas que levam o indivíduo a ter a baixa massa óssea. Esse paciente é um paciente sedentário, ele bebe, mas ele bebe de maneira moderada no fim de semana. O índice de massa corpórea dele é de 28 quilos por metro quadrado. Ele anda com apoio já, e ele faz alterações que são alterações de densitometria óssea significativa, né? Por exemplo, no colo femoral, ele faz lá um valor de T-score de menos 3,1. Esse valor é um valor inferior, obviamente, ao valor referência. A gente sabe que este valor referência não pode passar de menos 8. Só pegar aqui. Só um minutinho que caiu aqui a minha lâmpada. Então, esse valor não pode extrapolar a menos 2,5, o valor de T-score, né, o valor mais significativo, que a gente vai interpretar como grau de osteoporose, osteopenia. Quando a gente avalia o colo femoral dele, e quando a gente avalia a coluna dele, a gente vai ver que ele está num grau de osteopenia. Mas como o menor valor é o valor significativo de osteoporose, a gente já demonstra esse paciente com osteoporose e com fatores que influenciam para que ele desenvolva o quadro de perda da massa óssea, né? Um quadro de diminuição da massa óssea. E a gente vai ver isso, que algumas medicações podem influenciar para que um indivíduo desenvolva o quadro de osteoporose, né? Essa que é a grande sacada desse artigo. Vou voltar aqui para vocês, para a gente conversar um aspecto importante. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo, gente? Sim. Tô vendo. Então, isso que é interessante da gente tratar nessa abordagem desse artigo e tratar em outras abordagens. Então, às vezes, não necessariamente uma condição familiar, que era o caso desse paciente, mas ainda ele fazia uso de medicações que poderiam influenciar no quadro de perda e diminuição da massa óssea. Eu acho que na nossa aula passada, alguém relatou que uma pessoa estava fazendo uso da medicação e na orientação da bula estava escrito isso, de que era necessário fazer densitometria óssea, acompanhar por densitometria óssea, porque esse medicamento poderia influenciar na diminuição da massa óssea, né? Então, além da gente encontrar as condições, que são as condições fisiológicas naturais, a diminuição dos níveis de estrogênio, menopausa, fatores que são associados aos hábitos daquela mulher, a gente vai encontrar casos que são atípicos, que podem estar associados a outros episódios e outras condições, como o caso do uso de medicamentos que influenciem no processo de reabsorção óssea, tá bom? Se vocês não estiverem entendendo algum termo do artigo, perguntem que a gente conversa. Eu escolhi esse artigo porque ele nem é um artigo tão velho assim. Ele é um artigo que está em português,
é um artigo de 2013, né? Não é um artigo tão antigo, da Revista Brasileira de Neurologia, mas é para que a gente perceba isso, né? De que como essa abordagem é uma abordagem tão ampla que a gente consegue trazer questões, por exemplo, da neurologia e aplicar dentro da nossa observação nos casos de osteoporose para densitometria óssea. Então, a introdução e o objetivo do artigo, eles começam relatando isso, né? O que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica. A principal caracterização dessa doença é a diminuição da massa óssea, a deterioração desses ossos e que acabam resultando, consequentemente, no aumento da fragilidade e o aumento do risco de fratura. Então, é um problema grave de saúde pública, a gente já sabe, por conta do potencial de mortalidade que pode acontecer em consequência de uma fratura, né? A gente sabe que a osteoporose em si não vai ser a doença que vai provocar a morte do indivíduo, mas as complicações provocadas pela doença, né? Uma fratura significativa vai gerar um quadro de um comprometimento muito grande para o paciente, e isso acaba se tornando grave porque a gente está presenciando o envelhecimento da população. Normalmente, e isso está escrito lá na introdução dos objetivos, quando vocês forem ler o artigo, a gente diagnostica a osteoporose em mulheres, né? Especialmente mulheres pós-menopausa, e não é muito frequente em homens, ou talvez seja subnotificado, mas não é frequente em homens, e especialmente homens que têm menos de 70 anos. Então, é necessário procurar condições que possam estar influenciando ali, eventualmente, para que aquele paciente desenvolva um quadro de osteoporose, que é o caso do nosso artigo. Então, o que é a esclerose múltipla e como é que essas condições estão associadas? Então, a esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa, ela é neurológica, ela acontece no sistema nervoso, é uma doença muito comum do sistema nervoso, e ela é caracterizada por uma doença inflamatória. Então, ela é uma doença inflamatória que provoca desmielinização, ou seja, essa doença, ela provoca a perda da bainha de mielina neuronal, né? E a consequência disso são diminuições da velocidade dos estímulos nervosos. Essa doença, como eu falei para vocês, é a principal doença que a gente vai encontrar do sistema nervoso central. Ela é extremamente incapacitante e a gente vai conseguir presenciar isso em adultos jovens. Existem muitos dados na literatura, muitos artigos, muitas pesquisas que falam da esclerose múltipla, mas, por algum motivo, elas não estão completamente elucidadas, assim. Então, existem várias associações com quadros de osteopenia ou osteoporose, e aí a gente vai ver que, por algum motivo, existe uma correlação desses dois episódios, né? Especialmente nesse grupo populacional, que são os homens que, frequentemente, não desenvolvem o quadro de osteoporose. Por isso, esses pacientes que fazem uso de medicação, esses pacientes que fazem uso de imunomoduladores, que fazem uso de glicocorticoides, que são pacientes que tratam esclerose múltipla, eles precisam ser acompanhados em relação à sua massa óssea. A gente vai ver que eles têm vários comprometimentos. Quando essa doença ela começa a chegar num grau mais agressivo, né? Um grau de comprometimento de degeneração da mielina mais comprometida, a gente vai ver que esses pacientes eles começam a ter dificuldades motoras, eles começam a ter dificuldades associadas à sua marcha, eles começam a ter várias complicações que vão naturalmente acontecendo com o curso da doença, e isso acaba resultando num quadro maior associado às fraturas, né? Então, por isso, o objetivo desse artigo aqui, e o objetivo da minha discussão com vocês é isso, é a gente fazer esse apanhado geral de como é que é a rotina desse indivíduo que vai procurar um serviço de saúde em função de uma complicação provocada por osteoporose, né? Então, o objetivo desse trabalho é relatar o caso de osteoporose nesse homem que tem 50 anos e tem esclerose. Essa esclerose tem uma progressão secundária, não é o primeiro momento que ela vai acontecer, ela já aconteceu há alguns anos atrás, que resulta em complicações de fatores de risco em função da baixa massa óssea dele.
Então, lá vem o relato de caso, né? O relato de caso, se vocês observarem, o que eu pedi para vocês fazerem lá no nosso projeto integrador, a estrutura de pessoas aqui. Vocês estão me vendo? Então, a estrutura desse relato de caso é muito semelhante ao que eu pedi que vocês elaborassem quando a gente estava falando da junção dos conteúdos no projeto integrador. Então, a estrutura desse relato de caso, vocês vão ver que a ideia é criar esta metodologia para que vocês estejam familiarizados com ela em outros momentos, quando a gente estiver numa pós-graduação, quando a gente estiver no mestrado ou fazendo uma outra atividade. Então, fiquem bem atentos à forma como o texto está escrito e às sugestões que eu fiz nos resumos de vocês, para que eles fiquem exatamente nesse formato, né? Que é um formato científico, que é um formato academicista, um formato que a gente pode usar nos nossos dados científicos. Então, vamos lá. Paciente LGRA, né? O paciente pode ser o Leandro Gama Ribeiro Almeida. Não precisa escrever o nome do paciente, né? O paciente ele não precisa ser identificado. Paciente LGRA, 50 anos, masculino, branco, brasileiro, casado, empresário. Isso é a análise sociodemográfica do paciente. Relato do primeiro surto em 1984, aos 22 anos. Qual foi o sintoma que ele teve? Caracterizado por déficit visual em olho esquerdo. E melhora parcial após pulsoterapia com metilprednisolona, né? Isso é uma medicação corticoide. O primeiro surto foi em 1984. Evoluiu com um novo surto em 1998 com paresia de MID. O que é paresia, gente? Paresia. Paralisia. Parou, né? Paralisou aquela região. Paresia paralisou o membro inferior direito do paciente e foi feito uma ressonância magnética. Então, foi verificado lesões da substância branca, características na ressonância magnética, com atrofia do nervo óptico esquerdo e líquido céfalo-raquidiano, LCR, com IgG de 1,5. Esses fatores são fatores associados ao grau de inflamação. Aí, novamente, um outro surto. Vocês estão entendendo que existe uma construção da evolução desse paciente? É um paciente real. Na terceiro surto do paciente, em 1999, qual foi o sintoma? Ele ficou com a visão turva. Então, turvação visual à direita e recuperação completa sem pulsoterapia. Então, ele não fez um novo tratamento com medicação. Alteração subjetiva de sensibilidade e sinal de limite, que é um sinal específico de força. Ao exame, nessa ocasião, apresentava atrofia óptica esquerda com incapacidade para leitura no olho, síndrome piramidal no membro inferior direito, caracterizando queda leve em Migazine e sinal de Babinski, que também são sinais associados à marcha e à força, com sensibilidade preservada. Segue a lista de episódios. Em 2000, após consulta evidenciando alteração no membro superior esquerdo e piora da paresia no membro inferior direito, foi indicado tratamento com interferon beta, que é uma outra medicação. E todas essas... Deixa eu voltar aqui para vocês, só para fazer um ajuste da informação. Todas essas medicações que são utilizadas na intenção de diminuir o grau de inflamação, elas tentam fazer com que o sistema imunológico do paciente não combata as próprias células. Então, ela tenta fazer com que o sistema imunológico do paciente diminua a sua atividade para aquela inflamação não seguir com um grau tão agressivo e provocar as lesões do paciente, né? Então, quando a gente chama isso de imunomediada, significa que a gente atua na atividade das células que são imunológicas, né?
E ainda, além de serem utilizadas células que são drogas que são imunomoduladoras, também são utilizadas drogas que são glicocorticoides, que atuam diretamente no processo inflamatório. Então, essas medicações que foram descritas, interferon, prednisolona, são medicações que atuam diretamente no processo inflamatório e a consequência disso pode ser associada às taxas de reabsorção óssea que vão resultar no quadro de osteoporose. Só para deixar bem clara essa linha, e por que nesse artigo se fala tanto dessas medicações? Que é para que a gente possa justificar a consequência no final. Então, quando eu peço para vocês que a gente faça uma sequência lógica, quando a gente busca o artigo, é exatamente por isso. Então, o paciente vai evoluir com um grau de metástase no final. Então, anteriormente, ele tem que ter passado por outros exames de imagem. Anteriormente, ele tem que ter passado por outras investigações que não foram possíveis de serem avaliadas, e aí ele evoluiu para um quadro de metástase. Esse paciente, ele vai fazer uma cirurgia de retirada total da mama ou retirada total do aparelho reprodutor. Provavelmente houveram análises anteriores, evoluções anteriores que levaram finalmente a uma última condição, que seja a condição da intervenção que vai ser feita, tá bom? Vocês estão entendendo? Posso voltar para o artigo? Pode. Beleza. Muito bem. Então, o paciente ele foi piorando, né? E aí já se fez o uso de interferon, lembrando que a primeira crise dele foi em 1984, a gente está aqui em 2002 agora. Em 2002, ele apresenta alterações na sensibilidade do membro inferior direito, que era o membro que estava com maiores complicações, e do abdômen. E aí ele evolui com um novo surto, e com este novo surto, ele faz agora uma hipoestasia, né? Uma pouca estase, pouca movimentação do membro inferior esquerdo. Então, ele estava com o inferior direito comprometido, totalmente parado, e aí ele começa a fazer sintomas no inferior esquerdo até a crista ilíaca. E aí ele faz novamente o ciclo de medicação de 1 grama de metilprednisolona por 5 dias e começa a fazer o tratamento por pulso que a gente fala, né? O tratamento por pulsos é isso, são doses dadas sob forma de pulso durante 4 meses. Depois de alguns meses, ainda no ano de 2002, surgem novas alterações de sensibilidade. Então, ele faz alteração de novo, novamente. Ele já tinha feito alteração no Babinski, de Babinski no membro inferior direito, agora ele faz no esquerdo. Ele tem piora da força, e aí ele começa a ter diminuição da sensibilidade dos 2 membros inferiores, ainda diminuição de sensibilidade do abdômen e do tórax, com exames confirmando monoparesia cural direita, com sinais que se estendiam até o membro inferior, do membro inferior direito até o nível de T4. Vocês estão entendendo? Então, o grau de dor e complicação dele seguia nos 2 membros inferiores, subia pela pelve e a coluna até o nível de T4. Então, foi proposto a troca da medicação, né? Então, ele faz uma nova troca de medicação e segue sem surto 2003 e aí 2004. Ficou 2 anos sem surto. Em 2005, teve um novo surto. Olha aí a sequência lógica da evolução dos sintomas. Em 2005, teve um novo surto com paresia do membro inferior direito e paresia leve do membro superior direito. Fez uma nova ressonância em que foi identificado que existiam, sim, as lesões de massa branca dele, e aí faz novamente o pulsoterapia com medicação e aí apresenta uma melhora. Em 2006, ele faz uso de novas medicações, e aí em 2006 ele já está fazendo uso de bengala, porque ele está fazendo uma monoplegia. E essa monoplegia é no membro inferior direito. Foi solicitado, então, novos exames
anti-NMO, não sei exatamente o que é esse exame, e foi constatado que estava havendo uma evolução, sim, progressiva da doença. Em 2007, apresenta um novo surto com hemiplegia direita e paresia do membro inferior esquerdo, né? Lembrando que ele já estava com o direito paralisado, recebeu outra pulsoterapia. Após 3 meses, tendo a ressonância evidenciado que tinha um edema medular, foi realizado nova pulsoterapia, indicada a troca do esquema terapêutico a cada 6 meses do paciente. Em julho de 2007, ele andava com apoio unilateral, ele tinha uma marcha paraparética, então ele forçava mais de um lado, que esse lado era a direita, ele tinha alterações proprioceptivas bilaterais, então alterações que eram observadas nos 2 membros inferiores. E em setembro de 2008, ele apresenta um novo surto, agora com sensibilidade de todo o lado esquerdo desse paciente, e desde então ele vem evoluindo sem novos surtos, né? A doença até o momento está estável, e de 6 em 6 meses ele faz o uso de medicação glicocorticoide e imunomodulador. O paciente nega outras comorbidades, né? Quais são as comorbidades que a gente vai procurar? Esse paciente, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se o paciente é obeso, se o paciente tem histórico de câncer na família, mas ele tem hábitos, como a gente já conversou previamente, né? O paciente é tabagista, ele tem fraturas anteriores, provavelmente consequentes do processo degenerativo que ele sofre, faz uso de medicamentos, tem história na família de fratura e baixa massa óssea, é um paciente sedentário, bebe no fim de semana. Como é que é o exame físico dele? No exame físico, o paciente tem 89 quilos, tem 1,78 m, o índice de massa corpórea é de 28, então ele tem um grau de obesidade. Doutora, por favor, tem como você aceitar? Opa, tem, claro, não estou vendo. Não estava vendo. Aqui. Quem mais? Tem mais alguém? Todo mundo já entrou? Vou continuar então, tá bom? Esse paciente, ele tem a pressão arterial normal, né? 110 por 80, o normal é 120 por 80. Frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, né? A gente vai ver que o normal fica ali até 80. Ele anda com apoio bilateral e não tem outras alterações significativas. Foi diagnosticada osteoporose. Como é que foi diagnosticada a osteoporose, né? Porque a gente viu o exame de densitometria óssea dele que foi feito em 2012. Na densitometria óssea dele, a gente vê especialmente o valor de T-score para o colo do fêmur esquerdo, que é o que a gente vai ver nessa figura aqui. A figura 2 traz o exame de densitometria dele. E a figura 1 traz o exame da coluna lombar. Prestem muita atenção que isso aqui a gente pode usar num outro momento, de repente, numa avaliação. Após o diagnóstico da osteoporose, com redução de massa óssea importante em relação ao sexo e à idade, foi verificado o Z-score muito grande, muito baixo, né? E foram solicitados outros exames. Qual foram os outros exames, né? Quando a gente apresenta os exames dos pacientes, a gente vai ver isso aqui. Por exemplo, a gente vai ver que o resultado do paciente vai vir na frente e, entre parênteses, vai vir o valor de referência daquele paciente. Então, se o valor de glicose é de 70 a 99 miligramas por decilitro, o dele foi 83. Então, é assim que a gente avalia, ele está dentro do padrão. Ureia foi 27 miligramas e o normal é até 43, então ele está dentro do padrão. Creatinina 0,79 e o dele é 0,7 a 1,3, está dentro do padrão. TGP, TGO, né, que é fosfato, que a gente vai ver hoje por ALT e AST. Alenina aminotransferase e aspartina aminotransferase. Então, essas duas enzimas, que são enzimas marcadoras de lesão hepática, estão também normais, né? Gama-GT. Então, gama-GT até 60 unidades por litro, está normal também. Então, os exames do paciente estavam todos normais. O que a gente vai encontrar são graus de alteração associados à sua função óssea, né?
Aí vem a discussão do artigo. Então, na discussão do artigo, eles conseguem associar as condições do paciente referentes aos dados que são descritos mundialmente. Então, na discussão do artigo, eles falam assim, olha, quando a gente avalia o estudo da massa óssea nesses pacientes, isso já é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, há 18 anos as pessoas relatam que existe essa associação, especialmente porque os pacientes que têm déficits neurológicos, eles, por conta das complicações neurológicas, eles correm muito risco de fazer queda e desenvolver um quadro de fratura, e isso acaba agravando a incapacidade daquele indivíduo, né? Esses pacientes, eles passam a fazer um quadro de perda óssea em função, obviamente, dos baixos níveis e pouca atividade física. E aqui está escrito um fator que eu venho discutindo com vocês, né? O uso de glicocorticoides de forma acumulativa, que é uma das medicações que esse paciente que tem esclerose, ele vai fazer o uso, os baixos níveis de vitamina D e a própria atividade inflamatória da doença com a ativação de linfócitos acaba fazendo a produção de elementos que vão destruir os ossos. Esses fatores acontecem em homens e mulheres. Só que a gente vai ver que, obviamente, as mulheres apresentam maior complicação nesse sentido porque elas estão ali desenvolvendo o quadro de menopausa, né? Quando elas entram na diminuição do pico da sua massa óssea em relação aos homens. Só que aí a gente vai ver que outros pesquisadores, eles começam a relatar isso, que essa massa óssea também acontece em homens. Professora, Oi? a internet do Arles caiu. Aceita ele de novo, por favor. Perfeito, já voltei aqui. Tudo bem? Posso continuar? Sim. Então, olha lá. Essas pesquisas que tratam sobre essas questões masculinas, de homens desenvolverem esse quadro de osteoporose por conta da baixa massa óssea, já tinha sido observado especialmente por isso, porque os homens que tinham esclerose múltipla estavam desenvolvendo uma diminuição óssea e aumentando a frequência de quadros de osteoporose e quadros de osteopenia. Então, eles precisavam ver que tinha um processo, precisavam confirmar, na verdade, que tinha um processo de associação da esclerose e com essa perda óssea, que não era uma perda óssea desenvolvida meramente por diminuições hormonais, era uma perda óssea que era patológica, né? Então, a maioria dos estudos que tinham sido realizados com várias pessoas realmente evidenciaram isso, que tinha uma menor massa óssea em pacientes com esclerose em relação aos pacientes que não tinham esclerose, né? Existem vários fatores que podem ser a causa disso, que são fatores que a gente talvez nem conheça todas essas condições, né? Isso, a gente está falando, por exemplo, da medicação corticoide, da medicação imunomoduladora. Mas se a gente for falar dos corticoides, que são medicamentos que são utilizados na inflamação, apesar dos efeitos eles serem negativos no metabolismo ósseo, né? Esses relatos são fatos, os corticoides influenciam no metabolismo ósseo, especialmente se eles são utilizados de forma crônica, então de uma forma muito prolongada, e por medicação oral, a gente vai ver que, apesar de existir esse relato, quando o corticoide é administrado sob forma de pulso, não tem uma associação muito grande com a perda óssea, né? O paciente, apesar dele não... Esse paciente, o LG, apesar dele não fazer uso de corticoide de maneira contínua, mas ele fazia sob forma de pulsoterapia, como a gente relatou. Então, uma das formas de justificar essa condição seria, apesar dele não ter tomado da pior forma, mas ele esteve em contato com isso, né? Ele esteve em contato com essa medicação e isso pode ser um fator que pode ter influenciado. E aí eles falam isso, né? Como é que a gente vai justificar
que houve essa perda de massa óssea, tá? Tudo que eu estou falando para vocês está escrito na discussão desse artigo. Então, eles falam assim, olha, uma das formas da gente justificar isso é que existem outros trabalhos que relatam isso também. Então, às vezes, a perda óssea, ela é baixa, ela é pouca em pacientes que são recém-diagnosticados com esclerose múltipla. Então, essa complicação, então essa diminuição da massa óssea, ela pode acontecer ainda no início da doença, pode acontecer de forma precoce, a partir de condições de complicação da esclerose. O que a esclerose pode gerar, por exemplo, num paciente? Pode gerar a diminuição, deficiência da vitamina D. E a deficiência da vitamina D, consequentemente, atua no metabolismo ósseo e acaba sendo um fator de risco para a esclerose múltipla e um fator de complicação e aumento do risco de fratura para quando a gente fala de osteoporose. Professora, e a perca de massa muscular também acontece? Então, consequentemente, vou voltar aqui só para você me ver. Esses pacientes, é porque aí é boa essa pergunta. Quem foi que perguntou? Eu, Bruno. Bruno, é boa essa pergunta por quê? Porque a gente consegue criar essa linha de raciocínio que eu estou falando com vocês. Então, pensa assim, no meu paciente que tem diminuição da massa óssea, certo? Se esse paciente tem diminuição da massa óssea, provavelmente ele tem menos força, ele tem menos disposição. É um paciente que não faz estímulo muscular, né? Como é que o músculo, ele cresce? A partir de dieta, consequentemente, alto consumo de proteína, e especialmente a partir de estímulos, que são estímulos de exercícios físicos. Um dos principais marcadores que a gente vai encontrar no paciente osteoporótico, seja ele homem, seja ela mulher, é um paciente que não tem uma frequência alta de atividade física. Então, como é que esse quadro vai evoluir para uma diminuição de perda muscular, né? A gente está falando de massa óssea, como é que evolui para uma perda de massa muscular? Isso pode sim acontecer e vai acontecer com frequência. Uhum. Quando a gente não tem esse estímulo, a gente tem substituição da massa magra, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Substituição da massa magra por gordura. Vocês lembram desse processo? E esse processo é o processo que influencia no índice de massa corpórea. Então, o nosso paciente, ele tem uma substituição muscular por gordura. E essa substituição muscular resulta, sim, numa diminuição da quantidade de músculo que ele tem. Boa pergunta, Bruno. Entendi. De músculo, não de peso, né, professora? Isso, Alex. Não necessariamente de peso, né? Ele pode estar magrinho, mas ter uma quantidade muito grande, fisicamente magrinho, mas quando a gente vai fazer o índice de massa corpórea dele, a gente vai ver que ele tem uma quantidade muito grande de gordura. Que, na verdade, aquele peso que a gente está tratando ali, né, aquela massa que a gente está medindo, é uma grande porcentagem de gordura. Isso a gente vai encontrar com alguma frequência em mulheres, especialmente, né? Uma substituição da musculatura por tecido adiposo, especialmente com o processo de menopausa. Então, se a gente luta muito, né, as mulheres, especialmente que têm uma questão de vaidade do corpo muito maior do que os homens, a maior parte, lutam muito para essas substituições que acontecem. A gente faz gordura no braço, né? A gente faz gordura no culote. Então, com o processo de menopausa, o acúmulo de gordura nessas regiões tende a piorar. Professor, mas aí uma pessoa com osteoporose, de uma forma mais precoce, ela tem mais dificuldade de fazer exercícios físicos, não é? Sim. Aí ela tendo essa dificuldade, tem alguma outra forma dela ter alguma massa magra para evitar a evolução dessa doença? Existem vários outros estímulos que não são estímulos tão agressivos que possam resultar numa fratura. De repente, pilates, de repente, hidroginástica, sim, de repente, outras terapias que possam auxiliar nesse processo, né? Como o artigo descreve, esse quadro de diminuição da massa óssea, ele é bem precoce, ele é bem inicial no começo,
e vai se tornando mais agressivo com o passar do desenvolvimento da esclerose e, consequentemente, com o passar do desenvolvimento da perda óssea daquele paciente que está fazendo quadro de osteoporose. Entendi. Professora, é reversível essa... Osteoporose é irreversível. Osteoporose é irreversível, né? O paciente que chegou no quadro de osteoporose já teve um grau de perda óssea muito grande. A gente falou disso na aula passada, você lembra? Então, o quadro de osteopenia, a gente consegue, através de medicamento, através de reposição de cálcio, através de auxílio na dieta, fazer com que essa paciente, especialmente, não evolua para o quadro de osteoporose. Mas da feita que essa paciente chega no quadro de osteoporose, a gente não consegue reverter isso, né? A gente só tenta que isso seja acompanhado e não fique mais grave. Correto. Tá bom? Posso continuar? Já está quase acabando. Pode. Sim, tá sim. Vou voltar para o artigo, então. Se vocês não estiverem entendendo, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem me parar, que a gente vai e conversa, não tem problema não. Muito bem. Então, quando a gente está falando, por exemplo, no caso do nosso paciente, o nosso paciente tomou medicações que eram, além dos corticoides que ele tomou, né, porque ele tomou a prednisolona, ele também fez uso de medicações que eram imunomoduladoras, né? No caso, ele fez o uso de rituximab, está escrito lá no caso clínico do paciente. Então, o imunomodulador, nesse caso, não pareceu realizar algum efeito negativo, né? Tanto na esclerose múltipla, quanto a gente vai falar ali no processo de perda de massa óssea. Mas existem associações de que isso possa acontecer. Mas, de alguma forma, nesse paciente foi verificado que ele teve um benefício até em relação a essa inibição que é associada ali pelo sistema imunológico e outros processos inflamatórios, né? Existem outros fatores que podem estar associados à diminuição da massa óssea. Então, aqui a gente tratou de duas medicações. A gente falou de glicocorticoides e falou de imunomoduladores. Só que existem outras condições, por exemplo, depressão e o uso de antidepressivo, especialmente em mulheres, sugerem que pode aumentar o risco de redução da massa óssea nessas pacientes que têm esclerose múltipla. Isso não foi descrito nesse trabalho, porque a gente está falando de um homem, né? A gente está falando de um homem que não está desenvolvendo um quadro de depressão. Só que foi evidenciado que mulheres que sofrem depressão e fazem uso de medicação antidepressiva, quando elas têm um quadro de esclerose múltipla, e isso acaba influenciando mais no quadro de redução da massa óssea dessas pacientes. Esse trabalho, ele finaliza com essa ideia, que vários estudos, isso foi em 2013, né? Tem 7 anos, e vários outros trabalhos saíram. Vários estudos novos estão sendo publicados especialmente para tentar fazer uma escala do risco de fratura quando a gente está falando de um paciente que tem esclerose múltipla, por conta de que a gente precisa fazer uma avaliação da densidade mineral óssea, né? Isso precisa fazer parte da rotina de acompanhamento do paciente que tem esclerose múltipla, né? Isso é uma informação que a gente vai conseguir, por exemplo, confrontar quando chegar um paciente para a gente, esse paciente, ele não tem não é uma mulher, ele não tem nenhuma condição que o faça vir fazer densitometria óssea. Será que foi encaminhado direito, né? E quando a gente avalia a condição clínica do paciente, é um paciente que tem esclerose múltipla. E aí fica muito mais claro a gente entender por que o exame de densitometria óssea faria parte do protocolo ali de acompanhamento do paciente que tem esclerose múltipla, seja homem ou mulher, dada a magnitude do problema, que é o risco de fratura, né? E com a gente avaliando a densitometria óssea daquele paciente, a gente consegue prevenir uma fratura, né? Através desse diagnóstico, que é um diagnóstico simples e precoce, e a gente consegue prevenir com que esse paciente desenvolva
um caso de maior incapacidade por conta de fratura. Então, esse trabalho, ele conclui a ideia do texto falando assim, olha, a gente trouxe nesse trabalho um paciente, isso aqui pode ser uma forma de apresentação do caso. Nesse caso, a gente trouxe um paciente do sexo masculino de 50 anos, que tinha esclerose já há 28 anos, né? Esse paciente apresentou redução da massa óssea, evidenciou diminuição dos valores de Z-score, valores de T-score, foi muito menor para os valores do fêmur e da coluna lombar. Ele não tinha sinais clínicos ou laboratoriais, como a gente viu toda a avaliação. A gente viu a avaliação de TGO, TGP, a gente viu a avaliação de gama-GT, a gente viu a avaliação do hematócrito do paciente, várias outras condições que ele não tinha alterações clínicas ou laboratoriais que sugerisse que ele tivesse alguma doença que estivesse influenciando na massa óssea dele, né? Quais poderiam ser as doenças que influenciariam? Hiperparatireoidismo é uma doença que poderia ter influenciado na diminuição da massa óssea, diabetes, neoplasias, doenças hepáticas ou gastrointestinais ou renais, se ele fosse alcoólatra, tabagista, ou estivesse utilizando alguma outra medicação que influenciasse diretamente no processo do metabolismo ósseo, mas ele não tinha nenhuma dessas condições que influenciassem diretamente. E aí eles justificam que os outros fatores que provavelmente contribuíram para a diminuição da massa óssea desse paciente foi o quê? Comprometimento da marcha, né? O paciente conseguia andar direito, mas não conseguia mais andar direito. Ele tinha baixa atividade física, fazia uso de glicocorticoides, fazia uso de medicações corticoides que influenciavam ali no processo de metabolismo ósseo. Ele tinha pouca vitamina D e vários outros fatores que eram relacionados à esclerose que não estavam completamente conhecidos, né? E assim, esse artigo traz uma abordagem super nova, uma abordagem muito bonita da fisiologia óssea e associando outras condições que não somente a diminuição por níveis hormonais de estrogênio, né? Tudo bem? Eu vou passar uma atividade para vocês sobre esse artigo. Eu vou encaminhar essa atividade amanhã nos grupos. O que vocês vão precisar fazer? Então, eu vou pedir que vocês façam uma análise crítica sobre a evolução do caso clínico desse paciente. Então, o que significa isso? Significa que vocês vão contar para mim uma forma resumida como a gente chegou na conclusão desse trabalho. Por exemplo, a gente vai ler novamente o artigo e vai dizer assim, esse paciente é um paciente que evoluiu com 8 histórias de crise associadas à esclerose múltipla. Esse paciente, ele fez uso dessa medicação, isso são orientações que eu vou colocar no trabalho, tá? Fez uso dessa medicação e dessa medicação. Essa medicação atua no metabolismo ósseo dessa forma. Esse paciente não apresentava comorbidades, porque os dados dos exames dele foram esses valores aqui. Tudo bem? Essa atividade é uma dessas atividades que vocês vão fazer individuais e vocês vão me enviar por e-mail, tá bom? Tá, ok. Essas orientações, eu vou colocar as perguntas, relate a história clínica do paciente, de quantas crises ele teve. Aí vocês vão contar a história. O paciente LG, de 50 anos, é um paciente que teve tantas crises, a primeira crise dele foi em tal ano, a última crise foi em tal ano. Ele vem relatando diminuição da sua atividade motora por conta de complicações, e aí a gente vai desenrolando a história. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? É uma doença degenerativa, né, professora? Isso, amor. Neurodegenerativa, que a gente chama. Isso mesmo. E tem histórico familiar. Ele não tem histórico
histórico familiar de doença neurodegenerativa. Ele tem histórico familiar de fraturas na família. Ah, tá. Tudo bem, então estamos liberados. Vou pedir, por favor, que o grupo 5 fique na chamada. Eu vou finalizar aqui a nossa gravação, que vai ser posteriormente postada. Professora, e o grupo 6? O grupo 6 é